Quantos se encontram felizes nessa manhã? Amém. Tem só a pastora aqui falando. Quantos se encontram felizes nessa manhã? Oh, glória a Deus. Queridos, é um prazer estar aqui louvando ao Senhor juntamente com os irmãos. Porque muitos queriam estar aqui e não pode estar. Está sobre uma cama enferma. Ou repousaram ontem e não se levantaram hoje. Mas você tem a liberdade nessa manhã de buscar e adorar aquele que reina e vive para todo sempre sobre a sua vida. Amém? Sem muita delonga, livro de Juízes, você que trouxe sua Bíblia, Juízes capítulo 4, glória a Deus, versículo 1. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Deus é maravilhoso, igreja. Se nós pudéssemos contar as bênçãos que o Senhor faz todos os dias na nossa vida, seria infinitamente. Porque só de respirarmos aqui já é um grande milagre. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque eles tinham 900 carros de ferro e 20 anos oprimiam violentamente. Amém, queridos? Amados, a palavra do Senhor aqui vai nos falar de Israel. A Bíblia diz que Israel, quando havia uma liderança conduzindo a Israel, eles prosseguiam bem, pastor. Eles caminhavam, eles buscavam, eles adoravam. Mas a Bíblia diz que naquela época era como hoje, era tão difícil de se levantar líderes, que quando morria o libertador, o povo se tornava a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Voltava para as mesmas velhas práticas, buscava outros deuses, deuses pagãos. E quando tudo estava bem, a Bíblia diz que eles adoravam os seus deuses. Mas quando apertava, eles iam buscar verdadeiramente Deus. E a Bíblia diz que durante 20 anos, Jabim oprimia violentamente Israel. E a Bíblia nos diz, meus amados, que quando nós não andamos na direção do Senhor, nós andamos como errantes, sem direção, sem caminho. E o povo de Israel se encontrava desta maneira. E é por isso que nesta manhã o Senhor me deu esta palavra para direcionar a igreja. Porque muitas das vezes andamos e buscamos por uma coisa que por muitas das vezes não é da vontade do Senhor. Muitas das vezes queremos alcançar aquilo que almeja o meu coração, mas não é do coração de Deus. Não é aquilo que Deus preparou para mim, nem preparou para você. E a Bíblia diz que quando Israel estava sendo oprimido violentamente, ainda havia homens e mulheres de Deus que clamavam e buscavam pela presença do Senhor. E a Bíblia diz que então Deus vai levantar um homem chamado Baraque, um novo libertador, alguém para conduzir ou tirar o povo de Israel do meio da escravidão a qual eles estavam enfrentando durante 20 anos. Mas a Bíblia diz que Baraque não conhecia o povo. A Bíblia diz que Baraque tremeu, se acovardou, não quis
A Bíblia diz que Deus havia feito promessa para ele. A Bíblia diz que o Senhor havia prometido para ele os montes e os vales. Mas Baraque não. Homem arrogante, homem soberbo, que gostava só de altos lugares, altos montes. Mas a Bíblia diz que naqueles dias havia uma mulher chamada Débora, que era juiz e julgava Israel naquele tempo. E a Bíblia diz que o Senhor vai mandar que Débora mande carta a Baraque e mande chamar Baraque à tua presença. E assim fizeram Débora. A Bíblia diz que quando Baraque recebe a carta, talvez ele pense assim, o que é que aquela senhora quer comigo? Será que ela quer fazer um cachecol para me colocar no meu pescoço ou um bolinho? Mas a Bíblia diz, meus amados, que quando Baraque chega na presença de Débora, ela vai olhar para ele e vai dizer, Baraque, toma posse daquilo que o Senhor lhe prometeu, toma posse dos montes, mas também do vale. E a Bíblia diz que Baraque vai olhar para Débora e vai dizer, Débora, eu não vou nessa peleja se você não for comigo. Amados, monte é muito bom. Andar por cima é muito bom. Mas também temos que andar no meio do vale. Porque no meio do vale é que se forja o caráter do verdadeiro cristão. É no meio do vale que você sabe se você é um adorador ou não é um adorador. Oh, glória! E a Bíblia diz que Baraque não queria os vales. Porque no meio dos vales havia os 900 carros de ferro do rei Jobim, conduzido por seu capitão Cícero, que cercavam o Monte Tabor, estremeciam e eles temiam. É no meio do vale que travamos verdadeiras guerras. Ei, quando nós falamos vale, eu lembro de Jacó que lutou com o anjo. Oh, glória! A Bíblia diz que ele foi para o meio do vale. E ali lutou a noite inteira com o anjo, até que o anjo o abençoasse. Mas Baraque não queria lutar. Baraque queria somente possuir aquilo que verdadeiramente agradasse ou agradava o teu coração. E assim não é diferente comigo e com você. Quantas das vezes, meu amado, o Senhor mandou você tomar uma direção e você desvia e vai para outra direção. Quantas das vezes o Senhor disse para você não fazer e você foi lá e acabou fazendo aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. E muitas das vezes você fala assim, mas o Senhor não ouviu a minha oração. Deus não ouviu a minha súplica. Será o que é que está acontecendo? Mas você já se colocou no prumo. Você já se colocou na vontade de Deus. Você já se colocou como homem, como mulher de Deus. Perguntou para Deus se a decisão que você quer tomar é a certa. A Bíblia diz que decisões errôneas levam a caminhos difíceis. A Bíblia diz que no meio do deserto, quando Moisés tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que quando eles se depararam com o mar na sua frente e Faraó atrás, eles murmuraram. Moisés, por que nos tiraste lá do Egito para morrermos aqui no meio deste deserto? Lá tínhamos fartura de pão, lá nós bebíamos, comíamos. Mas eles esqueceram quem havia feito promessa para eles. Aquele que tinha guardado de noite e de dia. Aquele que tinha tirado, aleluia, aquele povo do sofrimento. A Bíblia diz que quando Débora olha para Baraque e diz, Baraque, vai lá na tribo de Zebulon e ali pega 5.000 homens e de Efraim também mais 5.000 homens e sobe para o Monte Tabor, porque lá o Senhor entregará Cícera nas tuas mãos. Mas só que esta vitória não será
dada a ti, oh glória. A Bíblia diz, meus amados, que quando Baraque sobe para o monte, e ele diz, Débora, vamos comigo. Ela diz, olha, eu já sou uma senhora de quase 90 anos. Não consigo empunhar um escudo ou sequer uma espada. Como posso eu pelejar no meio desta guerra? Mas vai, Baraque, que o Senhor é contigo. A Bíblia diz que quando eles descem do monte, Débora vai cantar. Débora vai cantar ao Senhor, oh glória. E a Bíblia diz que quando ela começa a adorar o Senhor, as rochas começam a se fender, as águas começam a descer sobre aquele arraial no meio daquele vale, e aqueles carros de ferro que cercavam Israel, oprimindo Israel, fazendo com que com eles tivessem medo, eles começam a atolar, eles começam a virar. E a Bíblia diz que o capitão foge, tremendo. E a Bíblia diz que quando ele foge, ele vai chegar na província, a Bíblia diz, e ali vai ter uma mulher por nome Jael, que vai o receber em tua tenda. E a Bíblia diz que quando ele entra dentro da tua tenda, ele pede água, e pede de comer, e pede um lugar para repousar. Aleluia. E a Bíblia diz que assim aquela mulher o recebeu, e deu ali o lugar para que ele pudesse repousar. E assim como Débora havia profetizado que o Senhor daria a vitória a uma mulher, e naquele dia, aquela mulher o matou com uma estaca em tua fronte. E a Bíblia diz que quando Baraque chega procurando, ela diz, já está morto. Aleluia. Eu vim aqui nessa manhã pegar para uma nova geração, igreja, que não se corrompe, que não se vende, que não se engana, que não se detém no meio da caminhada. Eu vim pregar nessa manhã para uma geração que tem sede do avivamento do Senhor. Eu vim buscar, aleluia, diz assim, a palavra do Senhor. Oh glória, aqueles que verdadeiramente me adoram, em espírito e em verdade. Jesus diz assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, vós também vencerão. Eu tenho certeza que nessa manhã, queridos, eu posso olhar, eu posso contar aqui a cada um que aqui se faz presente, e eu posso contemplar o coração daquele que verdadeiramente está disposto a fazer a obra, a ser como Débora. Naquele tempo, Eudes havia morrido, Josué já havia morrido, mas Deus levantou Débora que se dispôs. E durante 20 anos pregou para um povo que um ano estava no pecado, outro ano estava na graça. Um ano estava no pecado, outro ano estava na graça. Durante 20 anos ela ensinou o caminho sem desviar. E a Bíblia diz que dos altos céus o Senhor ouviu a oração daquele povo. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Eu não sei qual a tua aflição, não sei qual a tua angústia. Eu não sei o que você tem passado dentro da tua casa, no teu lar, no teu trabalho. Mas eu sei que aquele que se faz presente nessa manhã conhece a tua história, conhece a tua vida, conhece a tua necessidade, conhece daquilo que você precisa. Eu quero convidar você a fazer como aquele cego Bartimeu fez à beira do caminho. Quando Jesus passou, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Oh, glória! Porque o milagre não acontece mais. É porque não buscamos, pastor. É porque não clamamos. É porque por tantas coisas que vemos aí afora. E muitas das vezes perdemos, aleluia, até a intimidade com Deus. Deixamos de acreditar. Mas nesta manhã, eu quero dizer para você que é uma manhã de alegria. Porque tem pessoas que estão aqui nesta manhã que ontem passou a noite inteira chorando. Aleluia. Passou a noite lutando. Passou a noite clamando. Como Jacó no meio daquele vale. Lutando com o anjo, dizendo: não, Senhor, o Senhor não pode ir antes de me abençoar. E nessa manhã o Senhor desceu neste lugar para dizer: a tua bênção se faz presente aqui. Oh, glória! É chegado o tempo de dar a volta por cima. A Bíblia diz que quando, aleluia, Moisés nasceu, ele nasceu num tempo difícil, aonde uma criança não poderia chorar. E ele foi escondido. E o que eu aprendo com isso, quando eles esconderam Moisés, Deus estava trabalhando, aleluia. Tem pessoas aqui que estavam escondidas, aleluia. Mas Deus estava mudando, estava te preparando, para que quando hoje você chegasse aqui, você pudesse entender que você é um profeta e você é uma profetisa. Para de murmurar, para de reclamar, para de dizer que não vai dar certo, para de desacreditar nas promessas do Senhor. Sabe por quê, meus queridos? A Bíblia diz que a nossa língua, esse pedacinho de nervo dentro da nossa boca, ele é o chicote do nosso corpo. Com ele nós abençoamos e com ele nós amaldiçoamos. Quando eu dizer que não vai dar, não vai dar mesmo. Mas quando eu dizer vai dar, vai dar. Porque a Bíblia diz: o que é ligado na terra também é ligado no céu. Ei, você está disposto a renunciar ao pecado? Você está disposto a abrir mão daquilo que não tem agradado ao Senhor? Você está disposto a negar a si próprio, as suas vontades, para viver a vontade de Cristo nessa terra? Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos... Porque o meu jugo é leve e suave. Amém. Aleluia. Esse problema tem solução, sim. Ah, pastor, mas o senhor não conhece o meu problema. Eu não preciso conhecer. Quem tem que conhecer chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Talvez você está apresentando para pessoas erradas. Talvez você está contando o teu sonho para pessoa que não sonha com você. Está contando uma história que quando você vira as costas, aquela pessoa está te apunhalando pelas costas. Assim estava Israel perdido. Mas Deus naquele dia levantou Débora, juíza, mulher de Lapidote, que julgava Israel e conduzia numa direção fiel ao Senhor. Igreja, a Bíblia diz que quando Débora estava sentada debaixo daquelas palmeiras e recebia o povo no meio da cidade, se você pegar a Bíblia e folhear, a Bíblia vai dizer que todo compromisso
da cidade era julgado na porta da cidade, não era dentro da cidade. Mas Deus havia levantado aquela mulher porque ainda não havia ninguém disposto a fazer o que ela fez. Será que tem alguém disposto aqui nessa manhã? Será que tem alguém disposto aqui nessa manhã a entregar a sua vida para Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me? Será que tem alguém nessa manhã aqui que está disposto? Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória! Porque Deus está em busca. A seara é grande. O que falta são os trabalhadores. Ei! Muitas das vezes é difícil. A Bíblia diz que quando Moisés morreu, antes de morrer, ele deixou um grande sucessor. E depois que o seu sucessor Josué morreu, não havia outro. Porque não tinha ninguém que queria se tornar um diácono. Não tinha ninguém que queria se tornar um pastor, ou um libertador, ou um líder. Porque sabia que o negócio não era fácil, e não é fácil. Mas Jesus disse: eu venci, vós vencerão. 1000 pode se levantar ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Tempos difíceis virão, mas também virão tempos fartos. Aquele que semeia com lágrima, com júbilo de alegria, colherá. Será que nessa manhã Jesus viesse, nesse exato momento, e dissesse para você assim: você está preparado? Você está preparada? O que você diria para Jesus nesta manhã? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua família?